Acabou a farra em viagens para Janja. Eu e o Jeffrey Checchini entramos na justiça contra os gastos ilegais da Janja em viagens internacionais e a decisão do juiz que saiu agora vai te surpreender. Recentemente, Janja viajou completamente sozinha, sem a companhia de Lula, e usou o avião da FAB para ir para Roma, Nova York, Japão e Rússia. Viagens deslumbradas, esbanjando o dinheiro público nas redes sociais. É o seu dinheiro, pagador de impostos. Por isso, pedimos para que a Justiça suspenda todos os pagamentos do governo para as viagens da Janja, que o governo Lula apresente todos os gastos até agora com essas viagens e que a Janja reembolse o que foi gasto nessas viagens aos cofres públicos com seu próprio dinheiro. Nada mais justo, né? E agora o juiz não só aceitou nossa denúncia, como deu prazo de 20 dias para que a Janja e o governo Lula expliquem esses gastos da primeira-dama. Esperamos que a justiça seja feita, e é por você e pelo seu dinheiro, pagador de impostos, que nós fizemos essa denúncia. Por isso, se você apoia essa ação, compartilhe ao máximo esse vídeo para expor os absurdos da Janja e siga aqui os nossos perfis para acompanhar as próximas decisões da justiça nessa ação. Tic-tac, Janja. Seus dias esbanjando nosso dinheiro no exterior estão contados. Pessoal, parece que a farra, a gastança de dinheiro público aí feita pela Janja e pelo Lula podem estar chegando ao fim, né? Não é certo, mas a justiça deu 20 dias para que o Lula e a Janja se expliquem sobre essas viagens da Janja, né? Os gastos aí das viagens, né? Expliquem por que ela está viajando, né? O que está acontecendo, quais as razões de tantas viagens da Janja e qual a razão de tantos gastos, né? Você acabou de ver aí o vídeo do Guilherme Kilter, que é um vereador lá de Curitiba, no Paraná, que foi quem promoveu essa ação na justiça, né? E saiu aí a sentença, né? E tem várias reportagens aí na internet, né? Inclusive da CNN, que eu vou mostrar aqui para vocês a reportagem da CNN sobre essa ação na justiça que deu 20 dias para a Janja se explicar. Então nós vamos assistir isso aí já já, mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também, se possível, deixar o seu comentário. Bom, pessoal, vamos direto aqui para a reportagem lá na CNN. A Justiça Federal aqui do Distrito Federal, primeira região, dá 20 dias para que a primeira-dama da República, Rosângela Silva Janja, e o governo expliquem os gastos com as viagens, especialmente as viagens internacionais da primeira-dama. Essa é uma decisão que acaba de sair, uma decisão importante. Vou chamar o Theo Cury, porque nessa decisão, estávamos lendo aqui, o Theo e o Yuri atentam para um detalhe muito importante dessa decisão. A Justiça aqui do Distrito Federal, Justiça Federal, dá 20 dias para que o governo e Janja se expliquem sobre as viagens, os custos, as motivações, etc. 20 dias, mas não atende a um pedido que pede que esse financiamento das viagens de Janja com dinheiro público cessem. Então, vou chamar o Theo Cury para a gente destrinchar essa decisão que acaba de sair aqui. Vamos ver o nome. Quem é que dá essa... Deixa eu ver quem assina aqui essa decisão. Saraiva. Leonardo Tavares Saraiva, exatamente. Então vem para cá, Theo Cury, porque olha, é uma decisão aqui em 4 páginas, ele atende a um pedido dos advogados e então concede esses 20 dias. Mas se recusa, não atende ao pedido dos advogados que entraram com esse pedido aí de cessar o financiamento dessas viagens. Então, Janja pode continuar fazendo suas viagens internacionais. E aqui a gente lembra que ela faz viagens internacionais junto com a comitiva do presidente e também sozinha. Em alguns casos, ela vai uma semana antes, como ela foi agora para a China, para a Rússia, ficou uma semana antes fazendo as agendas dela como primeira-dama antes do presidente chegar. Então, quer dizer, é outro avião, é outra hospedagem, etc. Todo um custo diferente. Conta pra gente, então, vamos esmiuçar essa decisão, Theo Cury. Vamos lá, Débora, Yuri, é o seguinte, é uma ação apresentada por um vereador de Curitiba, no Paraná, que pede... Chama-se Guilherme Kilter, vereador. Entre outras coisas, a suspensão imediata da execução de qualquer ordem de pagamento, seja reembolso, diária, passagem ou autorização de despesa custeada pela União em favor da Janja com relação às viagens internacionais que são citadas, elencadas pelo vereador. Então a gente está falando, vereador por exemplo... do Partido Novo.
Exatamente. As viagens citadas são Nova York, Roma, Paris e Rússia. São as viagens que foram elencadas nessa ação. Viagens de março de 2024 e de fevereiro, março e abril de 2025. Se eu não me engano, nessa de Paris também ela foi uma semana antes e ficou lá, né, em hotéis caríssimos, gastando, levou um monte de gente, né? Um avião inteiro para carregar o povão lá, todo mundo gastando dinheiro com hotel, com diárias, com almoço, com janta, tudo. E tudo às nossas custas, é com o nosso dinheiro. Eles não têm dó de gastar o nosso dinheiro. Qual que foi a principal justificativa do juiz responsável por esse caso, juiz federal aqui do Distrito Federal, para recusar o pedido de suspensão? Ele diz o seguinte: que o postulante, né, o juridiquês, é quem pede a ação, quem aciona a justiça com determinada demanda, ele deveria demonstrar o legítimo receio de que a demora da justiça possa vir a causar um dano grave ou de difícil reparação. Então, justamente por isso, o periculum in mora, no termo do perigo da demora, se demorar muito pode ter um prejuízo, isso não foi justificado pelo autor dessa demanda, dessa ação à justiça. Então, justamente por isso, o juiz não pode cobrar explicações, porque isso não foi trazido à justiça. Há um outro ponto dizendo o seguinte, que o vereador deve apresentar de forma palpável a verossimilhança de suas alegações, de sorte a possibilitar ao juiz aquilatar a existência, até mesmo a dimensão do ato inquinado, abusivo ou ilegal. Ou seja, traduzindo esse juridiquês todo, o juiz diz, olha, não foi trazido à justiça os elementos que justifiquem que justifiquem a suspensão imediata desses pagamentos. Qual que é o tamanho desse prejuízo? Isso não foi quantificado. É muito simples, não foi codificado, porque simplesmente existe sigilo sobre os gastos da Janja. Então não tem, mesmo que o vereador peça informações sobre quais foram os gastos, né, ou quais foram as razões da Janja para ir primeiro, tudo isso daí está em sigilo. Então ele não tem como passar essas informações para a justiça, justamente por conta do sigilo que o Lula impôs sobre todos os gastos da Janja. Então é impossível, né? Essa alegação do juiz é absurda, porque simplesmente ignora o fato de que a Janja está sob sigilo de 100 anos, sigilo absoluto. E não tem nesse combo apresentado pelo vereador, na avaliação do juiz, isso nas entrelinhas, a ilegalidade que teria sido cometida. Em linhas gerais, esse é o principal argumento do juiz. Qual que foi a decisão dele? Ele nega esse requerimento, esse pedido, com relação à suspensão dos pagamentos e dos recursos envolvidos nas viagens da primeira-dama, e justifica da seguinte forma: indefere o pedido para oficiar a União, o governo federal, para juntadas de documento, que é o que ele deveria ter feito na avaliação do juiz. E que não fez, pelo que eu acabei de explicar. O governo não fornece informações sobre a Janja, sobre os gastos da Janja. Está em sigilo absoluto. Diz o juiz, pois o vereador não demonstrou que os tenha solicitado. Então não solicitou ao governo a ponto de o governo ter rejeitado e ele ter acionado a justiça para cobrar o governo. Isso não aconteceu. Então o juiz diz, indefira o pedido para oficiar o governo para juntada de documentos, pois o vereador, estou traduzindo aqui, não demonstrou que os tenha solicitado para fins de instrução da presente ação. A Justiça... Bom, então deu para entender, né? A questão aí é a seguinte: o juiz, ele acatou o pedido de que haja esclarecimentos sobre os gastos da Janja, né? E havendo esses esclarecimentos, ou seja, saindo o sigilo, aí sim quem moveu a ação, que é o Guilherme Kilter, ele pode chegar e falar, olha, ela está gastando isso, sem ter razão para isso, sem ter motivo suficiente, porque ela não tem cargo público, ela não tem. Por que nosso dinheiro tem que sustentar as viagens da Janja se ela não tem nenhum cargo público? Então ela teria que pagar, caso ela quisesse ir antes, né, do Lula, ela teria que pagar as despesas da viagem dela por conta própria, hotel, avião, tudo, mas não é nada disso que acontece. Ela vai com o avião da FAB, né, inclusive essa última aí que foi para a Rússia, que ela foi uma semana antes, ela foi com o maior avião da FAB, e um avião enorme, né? E não se sabe com o que dentro, né? Até tem aí suspeitas de que ela estava levando um monte de malas, né? Que não se sabe do que é e tal, né?
Mas a verdade é que, assim, ela vai gastando dinheiro sem dó nem piedade, né? Dinheiro que não é dela, dinheiro que é do povão, do pagador de impostos, né? Enquanto isso, o taxade vai aumentando cada vez mais as taxas aí, né? A gente vai ficando cada vez mais exprimido, tendo que pagar mais impostos, a vida ficando cada vez mais difícil para o brasileiro. Enquanto isso, esse povo fica gastando aí como se não houvesse amanhã, né? Comprando móveis caríssimos para o Palácio do Planalto, fazendo reformas e reformas no Palácio do Planalto, para deixar tudo um brinco, porque a dona Janja, né, gosta de luxo e gosta de ostentação. E, peraí, né? Não dá, né? Tem que se explicar mesmo, né? Esperamos que esse juiz realmente cobre essas explicações e, se estiverem em desacordo, que cesse essa gastança, pare, né, de vez com essa gastança absurda que eles vêm fazendo, né? O Lula, nessa viagem para a China, aí, se eu não me engano, acho que foram quase 200 pessoas na comitiva, né? É um absurdo, né? É um absurdo. Leva todo mundo, pessoas que não têm a menor relevância, que não tinham a menor razão para estar lá, ele vai, leva todo mundo junto, né? É uma farra, porque o dinheiro não é dele, né? O dinheiro é nosso, ele está gastando o nosso dinheiro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E se vocês gostaram, deixe o like aí, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para receber novos conteúdos. E é isso aí, pessoal. Vamos torcer para dar certo essa ação aí e cortarem essa farra, essa gastança da dona Janja. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, tudo de bom. Até o próximo vídeo e que Deus salve o nosso país.